Oi, gente! Voltei! Como assim, ó? Num toque de mágica. Piscou! A tia Eulália tá aqui. Vamos lá, vamos continuar, né? Gente, olha essa manga dessa blusa aqui, né? Parece uma cor de um palhaço, né, gente? Mas o povo inventa cada marmota, né? Cada moda. Mas marmoteira é eu que visto, né? Mas vocês sabem que eu gosto de andar assim, né? É a vida. Então vamos dar continuidade. Nós já aprendemos as propriedades da adição, aprendemos as propriedades da multiplicação, aprendemos que o ato de multiplicar é o mesmo ato de distribuir a adição, aprendemos que o ato de potencializar, ou seja, desenvolver uma potência é a mesma coisa que distribuir a multiplicação. Agora nós vamos entrar num assunto que eu amo de paixão e que enlouquece os alunos, números inteiros. Lembraram? Já comentamos sobre isso. Já fizemos alguns exemplos sobre isso. Números inteiros. Tia, em que consiste os números inteiros? Eu acho tão lindo os números inteiros. Inteiros. Ou seja, não são quebrados. Inteiros. Para a gente começar com os números inteiros, vou precisar voltar no tempo. Adoro voltar no tempo, né? Pena que eu não posso me congelar com essa carinha aqui, chegar aos 40, aos 45, com essa carinha assim de bebê. Brincadeira, gente. Só para quebrar o gelo mesmo. Vamos lá. Vamos voltar no tempo. Quando a gente começa a estudar, a gente só conhece um tipo de número, que são os números naturais, que são esses números que a gente utiliza para contar, né? 1, 2, 3, 4, João comprou 2 lápis, 3 borrachas, 2 cadernos. E aí esses aí são os números que a gente chama de números naturais. É o primeiro sistema de numeração decimal que a gente aprende, né? O que são números naturais? São números que a gente utiliza para contar, eles são representados por símbolos que vão de 0 a 9, tá? Esses símbolos são chamados de algarismos. Quando esses algarismos se juntam, por exemplo, 1 mais 1, o 2 e o 2, eu não tenho mais algarismos, eu tenho números. Então, a simbologia que vai do 0 ao 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são chamados de algarismos. Quando os algarismos se juntam, por exemplo, o 2 e o 3 vai formar o 23, o 1 e o 4 vão formar o 14. Eu não tenho mais algarismos, eu tenho números. Entenderam a diferença aí? Tá. Quando os algarismos se juntam, eles formam os números. Então aí a gente aprende que esses algarismos que vão de 0 a 9, que se juntam e que formam os números, são chamados de números naturais, ou conjunto dos números naturais. Posterior a isso, a gente aprende que depois do conjunto dos números naturais, existe o conjunto dos números inteiros. Tia, o que é o conjunto dos números inteiros? São os números positivos e principalmente negativos. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou ter os números mais e vou ter o números com sinal de menos. Então, vamos lá, coloca aí na cabeça de vocês. Conjunto dos números naturais, só positivo. Conjunto dos números inteiros, positivos e negativo. Eu sempre quis aprender como é que essas blogueiras fazem esses negócios assim, gente, ó. Aí eu fico procurando aqui, não tem? Não nasci pra ser blogueira não, né? Acho que não, né? Bora lá. Então, dentro dos números, o que são os números inteiros lá? São números positivos e números... Olha, eu tenho que olhar para ir certinho. E números negativos, tá? Depois que a gente aprende isso, que são números positivos e negativos, a gente percebe que os números positivos, eles ganham. E os números negativos, eles perdem. Tia, como assim? Digamos que nós vamos abrir uma conta no banco, né? E aí eu abri uma conta lá no banco e eu tenho um saldo positivo de R$200. Saldo positivo de R$200, ou seja, lá na minha conta bancária eu tenho R$200 em dinheiro que eu posso sacar na hora que eu quiser, tá? Mas aí existem encargos que a gente tem que pagar e tananã, 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 e aí automaticamente
o banco desconta lá R$ 40. Então, olha, eu tinha um saldo positivo de R$ 200. Misteriosamente, tem um encargo bancário que eu preciso pagar no valor de R$ 40. Então, o banco desconta R$ 40. Ou seja, eu vou perder R$ 40. Então, eu perco R$ 40. Se eu perco, é sinal de menos. Se eu ganho, é sinal de mais, tá? Então, eu tinha um saldo positivo, um saldo bancário de R$ 200. E aí, apareceu um encargo bancário lá, né? Que o brasileiro só serve para pagar isso aí. Um encargo bancário no valor de R$ 40. Tá aqui, ó. Então, o banco vai comer da minha conta bancária, vai pegar, vai retirar, vai subtrair R$ 40 dos meus R$ 200 que eu tinha em conta. Ou seja, eu vou perder 40. O meu saldo bancário, que era 200, vai passar a ser quanto? Não sei, tia, a gente vai ter que fazer uma subtração. Eu tinha 200, perdi 40, eu fiquei com quanto? 160. Vocês concordam? 160. Agora eu pergunto para vocês, quem é maior, 200 ou 40? 200? 200 é maior. Então, como 200 é maior que 40 e ele está com sinal positivo, significa que o 160 vai ser positivo, ou seja, eu ainda tenho um saldo positivo na minha conta de R$ 160 que eu posso sacar, tá? Tia, por que a senhora fez essa historinha aí? Para vocês entenderem que quando o número está positivo é porque ele está ganhando, ele está somando com alguém. Quando o número está com sinal negativo, significa que eu vou ter que subtrair. Eu vou perder aquele valor, tá? Então, olha, esse lance aqui de número com mais e de número com menos é o que nós chamamos de números inteiros. São números positivos com o sinal de mais e nós chamamos de números negativos com o sinal de menos, tá? Então, vamos lá. Se eu já sei essa simbologia aí, que um sinal com número com sinal de mais é chamado positivo e o número com sinal de menos é chamado negativo, nós vamos aprender algumas regrinhas que nós chamamos de jogo e o outro que nós chamamos de regra. Primeiro eu quero ensinar o jogo, tá? Perdão, a regra, que eu acho extremamente importante. Então, tia, como é? O que é a regra? Nós já conversamos sobre isso anteriormente e como é um assunto que volta e meia vem à tona, eu achei importante nós começarmos as nossas aulas a partir desses desses assuntos que são, assim, extremamente importantes, né? Porque são assuntos de matemática, gente, que volta e meia entra assunto, você vê ele. Volta e meia, você vê ele. É que nem a multiplicação, né? Toda operação que a gente vai fazer, toda continha tem que ter uma multiplicação, tem que ter uma adição. A gente não consegue fugir, né? Então, vamos lá. O que é a regra? A matemática me diz que se eu tenho dois sinais iguais, eu posso somar. Se eu tenho dois sinais diferentes, eu tenho que subtrair. Como assim, tia? Vamos lá. Pensa comigo. Se eu tenho mais 2 e mais 3. Se eu tenho menos 4 e menos 1. Pergunto para vocês, olhem o primeiro exemplo. Depois a gente analisa o segundo, tá? Qual é o primeiro exemplo? Mais 2 e mais 3. Eu tenho dois sinais aqui. Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho dois sinais, eu vou afastar para que vocês possam ver, tá? Eu tenho dois sinais iguais ou eu tenho dois sinais diferentes? Eu tenho mais 2 e tenho mais 3. Eu tenho sinais iguais ou eu tenho sinais diferentes? Pensem. Iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Iguais. Levanta a mão quem acertou. Eu. Vocês também acertaram? Beleza? Tranquilo e favorável? Então, bora lá. Tia, eu olhei aqui e eu percebi que eu tenho sinais iguais.
eu tenho mais. E aqui eu tenho mais. A regra da matemática me diz, sinais iguais eu tenho que somar e conservar. Então, eu tenho que somar e conservar. Conservar quem, tia? Pelo amor de Deus? O sinal. Por que que eu tenho que conservar? Porque eles são iguais. Então, olha, sinais iguais, soma. 2 com mais 3, 5. Conserva o sinal, mais 5. Ok? Olha a observação. Sinais iguais, soma e conserva. Não é aquela conserva de comer, não. É conservar, tá? Permanecer, tá? Sinais iguais, eu tenho que somar e conservar. Olha, 2 mais 3, 5, conserva porque são iguais. Tia, mas aqui eu tenho menos, ó. A regra é válida tanto para o mais quanto para o menos. Foram iguais? Foram. Qual é a regra? Soma. 4 com mais 1, 5. Soma e conserva. E conserva. Ok? Tati, a senhora ensinou quando os sinais são iguais. E quando os sinais são diferentes? É o contrário. Ao invés de somar, nós vamos subtrair, tá? Então, olha, qual é a regra? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Confere aí? Então, sinais diferentes, se um é mais, o outro é menos, o outro mais, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos subtrair, nós vamos tirar. E conservar o sinal do número que for maior. Tia, dá um exemplo pra gente? Dou sim. Olha, eu tenho mais 5 e menos 2. Eu tenho menos 7 e mais 3. Acompanhem comigo. Exemplo 1 e exemplo 2. Tá? Pra gente encerrar aí. Então, acompanhem comigo aqui. Olha, no exemplo 1 eu tenho mais 5 e menos 2. Eu tenho sinais iguais ou diferentes? Tia, a senhora tem sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, eu tenho sinais diferentes. Qual é a regra? Subtrai. Eu tenho 5, tiro 2, sobra 3. Conservo o sinal do maior. Quem é o maior? O 5. E ele é positivo. Ok? De novo, eu tenho menos 7 e mais 3. Eu tenho sinais o quê? Diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Qual é a regra, tia? Subtrai. Eu tenho 7, tiro 3, me sobra 4. Ô, 4 feio. E sobra 4. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior? O 7 ou o 3? O 7, tia, é maior. E ele é negativo. Então, o meu resultado vai ser negativo. Ok? Então, quais foram as duas regras que nós aprendemos quando a gente estiver trabalhando com números inteiros, ou seja, com número positivo e número negativo? Se eu tenho sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Eu somo e conservo o sinal. Se eu tenho sinais diferentes, olha, um é mais, o outro é menos, um é menos, o outro é mais, eu vou subtrair, olha, eu vou subtrair e conservar o sinal do número que for o maior. Ok? Então, quis voltar nesse assunto, porque eu acho ele muito importante. É um assunto que leva a gente aí, ó, enquanto a gente estiver aí nesse âmbito escolar, acompanha a gente, não tem como fugir. E eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Vou disponibilizar agora lá o link da nossa reunião no Zoom, para que vocês tirem as dúvidas dessa aula aqui, tanto do primeiro vídeo quanto do segundo, tá bom? Durante o Zoom eu vou colocar alguns exemplos para vocês fazerem no caderno. Então, para a aula do Zoom, eu quero que vocês providenciem apenas o caderno, já com o cabeçalho no ponto, tá bom? Um
beijo, tchau e até a próxima aula.